Agora, por 10 minutos, eu passo a palavra para Flávia do Bom Sucesso Teixeira. Aí eu vou avisando aqui o tempo, tá bom, gente? Delicadamente eu vou botando assim, ó. Bom dia a todos e todas. Eu sou Flávia Teixeira, uma mulher de 55 anos. Eu tenho o cabelo cortado bastante curto, ele é encaracolado, pintado de vermelho. Eu sou uma mulher parda. E nessa mesa estou sem maquiagem, só com batom. E tenho um vestido laranja, com uma capinha também laranja. E estou com um colarzinho de coco. E desse lugar que venho falar com vocês. Eu gostaria, então, de começar cumprimentando a mesa e cumprimento o deputado Henrique Vieira. E, por meio dele, cumprimento todos vocês e todas vocês. E, nesse lugar, nesse momento, represento o Ministério da Saúde, a ministra Nícia Trindade e o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Miranda, com quem eu trabalho diretamente. Eu, então, venho dizer um pouco de esse lugar da saúde, né, linda, que ela me convida a falar, a Bruna me diz, olha, vem dizer da saúde, né, e a gente sempre, muito orgulhosamente, a gente diz, sim, linda, a saúde no Brasil vem fortalecendo direitos humanos, vem construindo e pavimentando os espaços dos direitos humanos por meio do SUS, né? Então, assim, nós temos muito orgulho dessa política pública que se constitui e se organiza a partir dos princípios e diretrizes da universalidade, da equidade e da participação social. Então, assim, vida longa ao SUS, que nos permite estar até aqui. Então, eu vou contar um pouquinho, e vou contar rápido, viu, pastor Vieira, de que a gente fez até esse momento. Eu trouxe, então, uma apresentação e vou contar um pouquinho do lugar onde eu estou, que é a Secretaria de Atenção Especializada, e depois vou falar um pouquinho da Secretaria de Atenção Primária, são duas secretarias que compõem o Ministério da Saúde. Então, passa, por favor. Eu, então, resolvi mostrar um pouco do que foi a constituição da política, né, de cuidados para a população trans, que decorre de 2008 até 2023. Eu vou dizer, então, de um marco, né, só uma linha temporal que vai contar para a gente que o primeiro movimento que nós tivemos em 97, via resolução do CFM, e que possibilitou, né, reconheceu a cirurgia de transgenitalização, naquele momento assim chamada, como uma estratégia de cuidado e não mais como uma mutilação corporal, como até então vinha sendo tratado no Brasil. E aí dá para a gente entender por que o Brasil tem décadas de atraso em relação a outros países, né? Então, é só para a gente entender como que as resoluções do CFM vão acontecendo ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde vai, então, iniciando uma organização de uma proposta de política de cuidado para a população trans. E aí, em 2008, a gente tem que pensar, né, que em 2003 nós tivemos a primeira proposta de coordenação de uma política, né, da construção do GT de saúde para a população LGBT, lá ainda, né, na Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, com a Ana Maria Costa e a Tatiana Leonço, naquele momento, primeiro GT de saúde LGBT. Né? Então, lá em 2003, e aí a gente vai ter um boom e uma maior organização, apesar de ser muito pouco, ainda voltado para a população trans. Então, nós temos uma portaria em 2008, em resposta também a uma provocação do Ministério Público, e aí é uma decisão judicial também, que é de um processo que se arrasta, né, e que a gente dialoga com ele até o dia de hoje. E a gente tem depois, então, somente em 2013, uma nova portaria, porque ela vai responder também a alguns entraves que estava previsto, que estava presente em razão da portaria do CFM de 2002. E aí, então, nesse momento, eu quero contar para vocês que a gente ainda tem
em vigência a portaria de 2013 e é com ela que a gente estava, então, que a gente se depara quando chega no governo. Eu gostaria muito, então, que você passasse, por favor, um breve apresentar para vocês do que a gente teve com a portaria de 2008, a habilitação de 4 serviços para a oferta de procedimentos, inclusive cirúrgico. Passa, por favor. Em 2014, a gente tem mais um serviço habilitado, que é o serviço de Recife, né, em Pernambuco, ligado também à universidade. Todos os serviços são vinculados às universidades públicas. Em 2006, nós tivemos os primeiros ambulatórios credenciados, e aí são 4 ambulatórios. Em 2008, nós tivemos a chegada de, na verdade, a habilitação, né, de Salvador, João Pessoa e Vitória, né, então também são serviços que chegam em 2018. Nós não tivemos nenhuma habilitação de serviços no período de 19 a 22. Né? É importante demarcar como que nós não tivemos nenhuma habilitação de serviços. E aí a gente passa para 2023, quando nós assumimos, nós tivemos, então, nós tínhamos, né, então, 9 serviços habilitados, né, nós tínhamos esse cenário, e aí a gente, 12 serviços, e a gente passa agora para 22 serviços habilitados no Brasil de 2023. Então, a gente teve em 8 meses, a gente dobrou a quantidade de serviços nesse país, e a gente ainda avançou mais um pouquinho. A gente, então, olhando para o panorama nacional, e é muito importante que vocês observem a quantidade de serviços que não estão habilitados, serviços que foram construídos por iniciativa de estados e municípios, e é muito resposta do movimento social, tá? Das articulações, principalmente dos comitês técnicos de saúde LGBT ou de equidade LGBT, que foram lá atrás constituídos, consolidados e fortalecidos na gestão da Cátia Souto. Né? A gente tem que respeitar essa história para a gente dar conta de entender o nosso presente, né? E a gente traçar as metas do nosso futuro. Então, eu queria passar mais uma vez. Foi nosso compromisso que nós visitaríamos todos os estados desse país, compondo e propondo as articulações para a constituição dos nossos serviços, não é, linda? Então, aqui é uma prestação de contas da SAES, né, da minha diretoria, dos espaços onde nós já fomos fazer as visitas. E aí a gente tem, então, as ações do Ministério, passa, por favor. A gente, então, tem, essas são as ações mais recentes do Ministério, com a publicação com a habilitação, a gente publicou as portarias, a gente está fazendo um GT que a gente está aguardando, né, a publicação desse GT, mas, enquanto isso, nós estamos revisando essa portaria para a gente retirar entraves burocráticos, para a gente incorporar os avanços que tem em termos científicos para o cuidado da população trans, para que a gente possa somar mais serviços, habilitar mais serviços e fazer com que os serviços cheguem a todos os estados desse país. Tá? Então, essa é uma ação e compromisso desse Ministério. E também a gente tem outras, né, ações importantes, como, por exemplo, a redução de filas para cirurgias de readequação genital, assim como nós temos o compromisso de redução de filas para cirurgias eletivas, a gente também assume publicamente o compromisso com essa histórica fila e essa grande demanda que nós temos com a população trans, particularmente com as mulheres trans nesse país. Então, o Ministério também faz isso. E na atenção primária, a gente tem aí a recomposição do GT, né, dos comitês técnicos, na verdade, a recomposição do Comitê Técnico Nacional. Os estaduais seguraram muito sozinhos nesse momento, né, até esse momento, e o governo federal, a Secretaria de Atenção Primária, então, está sinalizando nesse sentido de que nós vamos, né, rearticular a participação social
por meio da secretaria. Eu queria, Linda e Bruna, em parceria com vocês, dizer que sim, né? Que em 2015 a 2016, na verdade começa em 2014, a UNB conduziu uma grande pesquisa nesse país sobre acesso e qualidade para a população LGBT no SUS, né? E a gente identifica que o que unia esse Brasil de norte a sul era a violência, a transfobia, a homofobia, a falta de respeito, a dificuldade de acesso. Então, a gente sabe que a gente tem esse compromisso, diagnóstico a gente já tem, né? Então, a gente agora, essa pesquisa, ela efetivamente não produziu os frutos desejados, né? Não houve mais, ela ficou desarticulada, ela foi entregue e mais nada. O Ministério está retomando esses resultados e pensando firmemente nas questões de formação, né? E também nas questões de como é que a gente vai fazer junto um outro jeito de cuidar desse país. E aí eu queria passar o último slide. Deixa eu ver. Não, passa, por favor. Essa é a pesquisa LGBT, que eu sou apaixonada com essa imagem, tenho que mostrar toda vez. E essa é a nossa última imagem. Reafirmar para vocês que o Ministério da Saúde tem compromisso com a vida, com as histórias das pessoas que construíram e que nos ajudaram a construir o SUS e a construir a política pública nesse país. Em nome de todas essas pessoas que já foram, a gente reitera aqui o nosso compromisso. Muito obrigada.